uma cirurgia. Mas a gente tem que passar por essas coisas, né? Estamos aí. Estamos por ti, Nádia. Pode começar, porque já está na hora. É que está faltando gente ainda, muitos. Mas vamos lá. Tirando os que avisaram. Ó, tá chegando aqui a Marlene. Vamos começar então. Boa noite. Oi, Marlene, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Tudo bem, vocês? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou então fazer a prece para nós e a gente começa o nosso estudo. Tá. Então vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Mais um estudo, mais um capítulo, né? Capítulo 14, isso? Diretrizes para o futuro. Isso? Então vamos ver o que o Filomeno vai nos dizer a respeito desse capítulo, que é lindíssimo, né? Diga-se de passagem. Sim, é lindo. Tem dois momentos muito bonitos ali. Então, eu vou fazer a prece inicial, aí eu peço que vocês desliguem o microfone. Aí, quando a gente for falar, a gente liga o microfone, quando a gente não for falar, a gente desliga. Vamos fazer esse procedimento, tá bem? Todos nós. Então, neste momento, vamos rogar ao nosso mestre maior, nosso pai emprestado, nosso irmão mais velho, nosso amigo incansável, este amor que Jesus tem por nós, que não mede seus esforços e que é incondicional. A ti, Jesus, mestre, irmão, queremos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, fortalecendo o nosso coração através do conhecimento. Os guias espirituais, os mensageiros de luz, estejam conosco, amparando e nos iluminando. A todos nós. Que assim seja. Vou fazer uma breve introdução, daí depois eu faço a palavra para vocês. Capítulo 14 do livro Transição Planetária. O título, então, deste capítulo é Diretrizes para o Futuro. Então, ele está fazendo uma continuação do que foi no antes, né? Aí ele vai iniciar assim: todos permanecemos em êxtase ante a palavra do mentor e a prece de Santo de Assis. São Francisco fez uma oração para todos nós, que a gente pôde imaginar como devia ter sido, né? E agora ele vai descrever um pouquinho deste encontro. Parecia que todos temíamos que fosse quebrada aquela vibração de amor, aquele medo que a gente sente, né? Não vou mais sentir o que eu senti agora, né? Um medo, assim. E aquilo repletava o auditório e inundava interiormente a todos eles, né? Terminados os abraços, acercamos-nos em fila indiana, um atrás do outro, no estrado onde se encontrava a mesa presidencial. É interessante a gente tentar imaginar o cenário, né? Eles tudo assim, que nem o Divaldo, quando vinha a Porto Alegre, que a gente ficava fazendo aquela filinha, né, Fialho? E aí ele ficava lá e todo mundo querendo tirar o autógrafo. E a gente ficava, às vezes, numa fila que dava 2 voltas assim, no salão, mas estávamos lá. Queríamos ver, né, sentir o Divaldo. Então, eles queriam até mesmo, por exemplo, pois que todos desejávamos manter um contato rápido que fosse com o venerando benfeitor, os venerandos benfeitores da reunião. Então, todos estavam ali, né, sentadinhos na mesa de conferência. Lenta e ordeiramente acercamo-nos, e quando chegou a nossa vez, a vez do Filomeno, né, o amigo Lopes Neto informou ao doutor Artêmio que nós, Ivon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Jovialmente sorriu-nos e abraçou-nos com a generosidade de pai afetuoso, que parecia conhecer-nos talvez desde antes. Não me foi possível dirigir-lhe uma palavra sequer, ouvindo-os
no recôndito da minha mente e do coração. Logo, para encerrar a minha fala, né, vim a saber que ele ficaria em nosso plano de onde dirigíamos o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Então ele está falando que aquele espírito, né, o doutor, iria permanecer com eles num trabalho no plano físico. Isso? Ato contínuo aproximou-se do Santo de Assis. E não pude resistir ao seu enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que aljofravam espontâneas. Então ele se aproxima, logo depois que passa o outro, de São Francisco, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude, a humildade incomum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhares, nos seus olhos e face, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamos-lhe as mãos, que santificaram na caridade, que se santificaram na caridade, e somente logrei dizer, trêmulo, Deus vos abençoe, muito obrigado. Eu fiquei imaginando a situação dele, né? Ele não tinha o que dizer. Eu praticamente desenhei Filomeno meio envergonhado, assim, sem o que dizer, né? Ele meio neutralizado diante daquilo. E era bem assim, gente, a gente se sentia no Divaldo. Exato. Uma vez eu fui, Fabiano, eu queria contar. Depois eu falo. Fala, Hilário, depois eu falo para ele uma coisa que eu queria contar dele. Tá. Não, eu só ia comentar que eu entrei na fila, porque daí quando eu fui, aí eu não consegui falar nada para ele, ficou me olhando. Se você, o que tu quer falar, né? Muito obrigado. E sair correndo, sabe? Quase que correndo, sabe o que sai quase que correndo? É mais ou menos isso. O Fabiano está falando da fila indiana, né? Lá no dia que nós fomos para São Paulo, que ele fez uma palestra das mais lindas lá em São Paulo. Fizeram uma fila indiana para abraçar ele, que eu queria que vocês vissem só. Aquilo ali durou, acho que quase uma hora. Todo mundo na fila para abraçar ele e parabenizar pela palestra. Não foi, Fabiano? Sim. Foi lindo. Imagina a primeira vez quando eu sentei do lado dele para entrevistá-lo, lá na Simão Pedro, em Alvorada. Isso aí foi em 2003. E aí, mas na maior cara de pau, porque a TV Bandeirantes ia entrevistá-lo e ele estava atrasado. E eu coordenava o jornal da Simão Pedro, o famoso Nova Era lá. E aí, pensei, bom, vou entrevistar o Divaldo, tinha me planejado, né? Aí perguntei para a assessoria dele, escuta, posso entrevistar o Divaldo? Tem umas perguntas já feitas aqui pro jornal da Simão Pedro. Eles, ele está aguardando o pessoal da TV Bandeirantes, mas como eles estão atrasados, se tu quiser ali, pergunta para ele. Cheguei no maior cara de pau, perguntei, Divaldo, eu posso te entrevistar? Ele, olha, eu tenho que ter essa fila toda aqui, que tem que dar autógrafo, mas se tu não te importar, eu vou respondendo as tuas perguntas, senta aí no lado. Maior simplicidade do mundo. E eu sentei, tudo bem, comecei a perguntar para ele. Daqui a pouco caiu a ficha, que era o Divaldo. Meu Deus do céu. Sabe como é que tu começa a te bloquear assim? Porque eu assim, ele tá enxergando através de mim, ele tá vendo meus pensamentos todos. Só que depois, claro, tive outros contatos com ele, com o tempo lá na federação, né? E aí comecei a conhecer. E ele é aquele tipo de cara que, primeiro, a sensação que tu tem, estando do ladinho dele mesmo, parece que ele é transparente. Literalmente, uma entidade que só tá com o corpo físico ali porque tem que cumprir a encarnação, né? E segundo, uma tranquilidade tão grande que chega a incomodar um pouco, às vezes, algumas pessoas, mas aquela elegância que ele pode estar vendo, o pior monstro agarrado no teu ombro, assim, sabe, de forma de pensamento, ou seja, pior entidade em ti, que ele não diz nada. Obsessores, né, o Fialho? Exatamente, tipo, ele pode estar vendo o pior... Os obsessores também, eu fiquei com medo de ver meus obsessores, mas pelo lado bem o pior obsessor do mundo agarrado em ti, horror. ele não diz nada, ele não faz assim, não arregala o olho nem nada. Tipo assim, é um problema teu. Então, mas aquela tranquilidade, elegância, sempre educação para responder. Aí de vez em quando dava uma paradinha assim no autógrafo, aí virava para mim para dar resposta, alguma coisa. Mas
é uma experiência única, assim. Como eu disse, conversei depois com ele algumas vezes mais, assim, em congresso, tudo que a gente foi, mas é uma coisa inesquecível, né? Sim. Ma- Isso tudo para nos dar uma dimensão, então, né, o que ocorre no plano espiritual não muda muito, né? Então são momentos que se para nós alguns vultos assim são importantes porque daí nos refazem a força, a fé. No mundo espiritual também tem essa o que nós chamamos de fraternidade universal. É quando há o diálogo entre as dimensões, entre os planos, entre os planetas e aqui entre nós também, né? Entre irmãos que estamos aqui. Quem quer ler para nós ali, ó, antes que os mensageiros da Umbria, logo abaixo da onde eu estava falando para vocês. Parágrafo. Eu vou lendo, então, devagarzinho, e quando alguém achar, eu passo a palavra para seguir lendo, tá? Pode ir procurando ali. Ó. Antes que os mensageiros da Umbria retornassem aos seus ninhos de luz, se alguém achou, pode continuar lendo. O companheiro Lopes Neto informou que dentro de 15 minutos cada grupo, alguém quer ler? Conforme ele anunciava, deveria reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo se estabeleceu uma azáfama, porém destituída de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. A nossa estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais, alguns procedentes também do Departamento de Reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção. Então, você quer falar um pouquinho? Nesses parágrafos, assim, algumas palavras que eu não sei o que é, né? Não deu tempo de eu pesquisar. Úmbria e... Umbria e azáfama. Se alguém souber. Ele está falando que, então, logo depois que os mensageiros da Umbria, ele está falando de São Francisco e a sua falange, né, retornassem aos seus ninhos de luz. Então, quando São Francisco veio, deu a mensagem, porque ele vem da Umbria, né, o companheiro Lopes, aí, então, este companheiro Lopes informou que dentro de 15 minutos, ou seja, logo depois, conforme anunciava, deveria reunir-se em determinado lugar, porque eles iriam tratar desse processo das reencarnações. Né? E Umbria também, Fabiana, é a região onde fica a cidade de Assis, na Itália. Também era chamada de Umbria. Isso. E a Záfama é movimento rápido, sabe? Fazer tudo correndo. Tem pouco tempo, então todo mundo corre, assim, sabe? Isso. Então ele está se referindo a esses antigos moradores da Umbria, né? Da Umbria, lá, da Itália, que é a falange ali, os espíritos que estavam... Porque, com certeza, São Francisco veio com uma comitiva, né? De espíritos. Porque, para eles, é algo divino, gente. Imagina, eles vão vir trazer uma palavra, trazer um encontro sublime. Sabe? Imagino, né? Às vezes a gente tem algum encontro, assim, vamos pegar Divaldo, né? Que é o que nos... Ou até na nossa casa, né? Quando a gente faz algum evento mais ilustre, de uma pessoa mais ilustre que vá palestrar, enfim, já todo, né, uma organização da casa, da equipe, né, correndo para que tudo saia certinho, direitinho, para as pessoas que vão assistir. Imagina isso, assim, aumentado quantas vezes mais, né? Por uma hierarquia santa, né? Nossa. E aparecendo tudo, né?
Porque assim a gente não vê, por exemplo, o fragmento de luz, as pétalas que caem, a gente não consegue ver. Agora, no mundo espiritual, isso é possível, né? Deve ser lindíssimo, né, gente? Ali, ó, pulando mais uns parágrafos, alguém quer ler para nós ali, ó, todos encontravam emocionados. O parágrafo seguinte, 2 parágrafos seguintes. Todos se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se dispostos por fazerem parte do momento de reconstrução do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas, como onomatopeias da noite coruscante de estrelas. Dr. Armênio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto ele supervisionaria da nossa comunidade todos os labores. Isso? Pode seguir mais um pouco para nós. Deste modo, apresentou-se-nos o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações que, na Terra, fora um médico obstetra e geneticista devotado, estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecer-nos alguns pontos do Mister a que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas, abrindo espaço a perguntas que não foram muitas, sendo, porém, bem respondidas. Pode seguir para nós, seguir o raciocínio, depois a gente conversa. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como os filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era de regeneração. Então, ali, só para fazer uma... Depois eu te passo, Rita. Ele, passado aquele primeiro momento, então, São Francisco veio, trouxe a grande mensagem e agora iniciaria um outro momento, né, daquele que é um diálogo com alguns profissionais ali, devotados. E esses espíritos então preparariam, através de reencarnações in vitro, a reencarnação de alguns espíritos que viriam de outras constelações, de outros lugares, para auxiliar no avanço da Terra. Pergunta, Fabiano, será que esse in vitro seria alguma coisa para tentar evitar um possível aborto? O que tu acha? Por que in vitro? Não, eu acho que, pelo que eu entendi quando eu estava lendo, não é nem a questão do possível aborto. É porque eles podem manipular sem intervenção dos obsessores. Sem intervenção é porque ele vai descrever isso logo adiante, que para evitar a intervenção externa, de qualquer forma, e eles trabalhar na construção daqueles corpos, no in vitro era o melhor. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Sim. Olha, lê ele para nós. Iríamos utilizar-nos de pessoas, ó, para ver ali. Quer que eu continue? Pode continuar. Iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela paternidade e tinham dificuldade de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam a trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Eu achei interessante porque provavelmente, então, além disso que tu falou, né, Fabiano, também, né, que eu entendi isso que tu falou, né, que era in vitro porque era mais fácil, né, digamos, de tu fazer esse trabalho, né, para não sofrer intervenção, né, de espíritos malignos, né, eram sempre casais com problemas, né, assim, que teriam que fazer tratamentos, né, isso me chamou a atenção, né, porque foram esses escolhidos. E ele vai responder, vai continuar falando a tua fala no seguinte, ele lê para nós. Outro sim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitissem influenciações negativas, nem vinculações com as entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas, umas vingadoras, outras invejosas em grande número, perturbadoras por prazer em expressão surpreendente.
Aí até fiquei pensando, será que é porque esses casais normalmente estão tão imbuídos em ter filho, né? Porque querem muito, né? E fazem talvez eles tenham um sofrimento, assim, né? Também. Então eu achei que poderia ser duas coisas, né? Também para não esses obsessores interferirem tanto, né? Mas talvez porque esses casais almejam muito ser pais, assim, né? Tem isso, porque daí teria mais êxito, né, na reencarnação desses espíritos, até pelo desejo de Eu ter desejo, né? É. Porque a gente vê muita gente que tem muito desejo, assim, a gente vê em filmes, histórias, né? E agora tem um detalhe, né? Os espíritos que estão ainda nas trevas da consciência, eles sabem quando está para vir esses espíritos. Então eles vão interferir de todos os modos. E aí, para que isso não ocorresse, o melhor método era a fecundação, porque daí eles poderiam fazer lá num ambiente fechado e não no ambiente particular da família, né? Ficaria bem mais fácil eles trabalhar do que pelo ato normal da concepção do sexo. Em silêncio, né, Fabiana? Isso. Bem camuflado no silêncio, né? Isso. Porque daí eles não teriam essa intervenção, porque uma coisa é tu estar lá no hospital, né, gente, fazendo o experimento, outra coisa é tu estar fazendo em casa. É bem diferente, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha. E aí, o que percebemos, então? Que eles vão fazer esse experimento e o Filomeno vai começar a descrever. Aí, mais lá abaixo, eu vou avançar alguns parágrafos, onde está escrito assim, ó, tomei conhecimento de que um grande número deles encontravam-se em colônias próximas da Terra. Um monte de espíritos esses que já estavam preparados para... Desculpe, vamos subir um pouquinho. Aqui que é mais importante. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra. Conseguiram achar? Aí, se alguém quiser ler para nós. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970-80, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas à Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão que ali de se encontrarem. Estávamos, portanto, em grande ebulição emocional, movimentando-nos dentro de rigoroso programa de ação bem dirigido, tendo em vista o futuro da sociedade. Ivon e eu... Tá bom, e nós, tá? Ali, vocês perceberam, então, que por volta dos anos, dos idos de 70, 80, houve, então, sim, essa reencarnação em massa. E essa reencarnação em massa deste momento, antes eles vieram de Alcione. Alcione é uma estrela que está... como é que é o nome lá? É da onde vieram. Aí que eles vão chamar, né, a ideia que alguns psicólogos... Porque eles vão observar que houve uma coloração diferente em algumas crianças desta época, que teriam uma espécie de um azul diferente, que é um azul chamado índigo. O índigo, esse azul, era um azul igual ao da tintura usada na Índia para tingimento. Né? É o índigo, blue índigo, né? O azul jeans, o blue jeans, aquela cor assim, bem da calça jeans mesmo. E
Esses, depois vai ter aquela moda toda de chamarem de crianças índigos, entendeu? Exatamente pela coloração do azul índigo. E, de fato, reencarnou essas gerações de espíritos, com a finalidade de trazer geneticamente, mas daí manipulado por estes espíritos aqui, uma modificação estrutural do corpo físico. Claro, aí nós temos que sempre ter esse cuidado, né? Que depois virou uma banalização de que qualquer um era criança índia. Qualquer um que... Já para começo da história, vocês já perceberam que as crianças que nasceram hoje estão com 50 anos, né? Porque nasceram nos idos de 70 e 80 não são as crianças de hoje. Então já começa por aí essa desmistificação que o meu filho é índio. Como é que teu filho é índio se isso ocorreu lá nos idos dos anos 70 e os anos 80? Então, a gente tem que ter um cuidado que o que define o grau de evolução de um ser é a sua moralidade. O Fabiano, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de crianças índigas, tá, pessoal? Porque há, assim, tipo, fragmentar, tipo, esses crianças são índigos, os outros não são, entendeu? E eu já vi, não é na nossa casa, mas eu já vi em alguns lugares, na evangelização, fazendo uma salinha diferente para quem supostamente é índigo. O meu filho é índigo. Só que é interessante que essas falas, assim, distorcidas, como o Fabiano falou, dificilmente a gente vê um índico, por exemplo, na África, em Moçambique, em Angola, né, no Haiti. Então a gente vê que a manipulação disto, que o Fabiano falou, que é fato, tá, foi manipulado e aí as pessoas fazem essa classificação, tá? Só que é completamente equivocada a forma como é colocada. Foi deturpada por um grupo, por duas pessoas dos Estados Unidos da América, que elas lançaram essa teoria, ficaram muito, muito ricas vendendo livros. Eu me lembro que no Centro Espírita eles vendiam esses livros, né? Vendia mais às vezes que o Evangelho, ou qualquer obra espírita, né? Que não me lembro o nome deles agora, é um casal que lançou essa teoria nos Estados Unidos da América, tá? Baseado na cultura norte-americana, a educação dos pais americanos dos anos 80, 90, até o final dos anos 90. Isso eu acompanhei bem. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para mim, assim, criança é criança e ponto final. Acabou. Essa coisa de dinheiro, cristal, isso aí tudo é bom. Até eu acredito que, pela leitura que a gente está fazendo, que não é qualquer espírito. Esses espíritos, eles são muito evoluídos, né, para vir aqui para nos ajudar. Não é assim uma criança que é inteligente, coisa e tal. Esse aqui é o índico, como está se falando. Não, são aqueles que a gente vê aí, que tem crianças, inclusive na Índia, que são médicos com 14 anos, já tem, né, que já passou aí na internet, eu acho que todo mundo já deve ter recebido essas notícias. Então, são seres super inteligentes, sabe? Super dotados. Esse sim vem para ajudar na medicina, nas artes. Não é... Porque hoje em dia tem muita criança inteligente. Tem, mas nem todos são esses espíritos que vieram para nos ajudar e que estão vindo ainda, né? Esses aí vieram nessa época, mas depois disso também veio. Depois do ano 2000 também vieram outra leva de espíritos evoluídos para estarem aqui nesse momento da transição, né? Que agora vai daqui, quando tiverem 20 e tantos anos, eles vão ajudar. E são essas crianças superdotadas que a gente vê, que eu acredito que sejam esses espíritos que eles estão se referindo aí, né? Não é qualquer espírito, qualquer criança, assim. E eles vão ter provações, né, para isso. Não vai ser fácil, né, essa existência, porque como eles estão espíritos, como a própria Nádia vai trazer, eles trazem uma capacidade maior, devido a isso serão incompreendidos, né, porque aí ele vai descrever, mas antes de ele começar a descrever, aqui no livro ainda, ó, eles vão se encontrar então na costa do Brasil, ele não vai dizer exatamente que estado foi, né, que lugar foi,
na imensa faixa de terra que era numa praia. Eu gostaria que alguém lesse para nós esse momento aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó. A noite clara e rica pelos sons da natureza. Alguém quer ler para nós? Bem mais adiante. Eu vou lendo, e aí, para não ficar um vazio aqui, aí quem achar diz achei, daí começa a ler, tá? A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Achei. Então tá, segue para nós. Na imensa. A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam ternamente, encontravam-se os milhares de espíritos reunidos, aguardando. Era o teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara, sendo o momento em que cantou a sinfonia das bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tabor ou nas praias do Mar da Galileia, atendendo às multidões esfaimadas do pão de paz e de luz. Escutava-se a música da brisa noturna e sentia-se as vibrações de harmonia que pairava no ar. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia estava o Dr. Armênio, diversos chefes de equipe e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Tá bom, só fazendo uma pequena corrigenda. Dr. Artêmio. Artêmio. Isso. Aí, só para nós, eu já vou lhe passar para a senhora seguir, mas só para a gente ir se situando, né? Então, o Filomeno, com toda aquela equipe, foram numa região, porque era mais propício, não tinha infecções mentais da sociedade. Era uma praia paradisíaca, bonita, num lugar rochoso, e foram participar de um evento onde tinha milhares, depois ele vai falar a quantidade aqui, de espíritos que viriam de outros planetas. Ele vai chamar de extraterrestres, está descrito aqui. E alguns extraterrestres. E eles, então, vão participar dessa reflexão onde um mentor espiritual ali vai esclarecer eles com relação a essa atividade. Daí pode seguir para nós, então, mais um pouco ali. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. Segura só um pouquinho. O Fialho não tem como produzir aquele áudio, né? São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. Viestes de outras dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era da paz e do amor. Estais acostumados com a harmonia no mundo em que habitais, onde não mais existem o sofrimento e nem o desespero, o crime e nem a hediondez. Ireis enfrentar refregas difíceis no trato com as violências e as revoltas remanescentes do primarismo que ainda vige em incontável criaturas no nosso planeta Terra. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflito peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã e dos vossos programas de atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio contumaz e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão.
sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles a quem depositareis confiança e generosidade. Distorcerão suas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isso não vos constituirá problema, porque estáis acostumados a superar óbices e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspede do planeta em transição, convidados a torná-los um paraíso após as tormentas contínuas que os sacudirão. Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade, de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameiam em vosso amado planeta, confortando-os desde logo, inspirando-lhes a alegria de viver e a gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhes o sabor, a fim de tornar melhor os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis a constrição da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas de repouso físico, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis confortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Embaixadores do bem, permaneceis na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos armardes de qualquer instrumento emocional de beligência ou de animosidade. Sede bem-vindos à Terra. Que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus. Que assim seja. Então vocês viram que mesmo que diante de todos esses desafios, né, porque eram colocados os desafios que eles teriam e eles cresceriam muito com isso, em alguns momentos o corpo parece que seria uma prisão, né? E aí, nesse momento, ele dá digamos assim, um alívio, dizendo, né, que durante o sono, então, eles seriam desligados, né, e desse corpo somático e poderiam ali respirar a origem, né, de novos ideais, ser levados em outros lugares para eles se fortalecerem e voltar. Porque não é fácil, viu, gente? Não pense não que é fácil. Né? Você ser retirado do lugar, ser convidado a vir de um outro lugar. Vamos imaginar nós. Imagine que tu vai, um de nós, todos nós, nascer agora, vamos ter que... Nascer não, nós vamos ter que ir lá para um lugar, um país bem pobre, e viver lá por alguns anos. Sem nada dos luxos que nós temos aqui. Pensem nisso, fazendo um paralelo. Como é que seria, né? É mais ou menos assim. De lutas, de desafios. É aí que eu penso, eu já pensei nisso, mas aí me veio um outro pensamento. Se eu estou reencarnando novamente, eu não vou lembrar de como eu vivi no passado.
eu vou levando aquela bagagem que está comigo, mas sem o aspecto material, não é isso? Mas a gente traz a satisfação ou a insatisfação. A gente traz, assim, de certa forma, um cansaço, uma vontade de ir embora, não sabe para onde, uma angústia. Chega um momento em que, nesse afogar-se, tu começa a te debater. Aí é o momento em que tu precisa, porque em muitos momentos tu vai levando, tranca a respiração, vai levando, mas chega uma hora que tu começa, não aguento, dá o que é a crise existencial. E aí tem que se pensa que é muito difícil, né, para eles. É que, como nós estamos comentando, né, o esquecimento, né, dona Ledir, nos permite que a gente vá, né, levando aquela vida e né, tentando se superar ali. Mas, como estava dizendo o Fabiano, a gente traz na memória espiritual, né, o nosso passado. Então, pode ser que em alguns momentos eles fraquejem, né, com as grandes dificuldades, porque imagina, eles são espíritos que vieram de Alcione, quer dizer, uma estrela evoluidíssima, né? E lá eles tinham outra vida, outras tarefas, né? Mais importante, dentro de uma harmonia. Aí vem aqui para o nosso mundo, que é um planeta agitadíssimo, né? Seja onde for que vão encarnar. Então, imagina, né, esse espírito ali para se segurar, né? Então, eles precisam desse momento de que eles estão, né, no sono físico para poder serem amparados e direcionados para continuar no caminho, né? Isso aí, o que a Nádia está trazendo, o Divaldo vai narrar na palestra, quando ele vai descrever esses índigos, e o Divaldo não coloca eles assim como tão amorosos, tá? Por isso eles têm que se agarrar ali na fraternidade do diálogo, porque esse é o recado para eles. Porque ele vai dizer que muitos deles eles são impacientes com a nossa intolerância ética. Com a nossa, digamos assim, com a nossa leviandade ética, né? Intolerância, leviandade. Muitos deles acabaram vindo e tomando as questões do jurídico, por exemplo. Eles são poucos pacientes assim com relação à nossa vagarosidade, a nossa, sabe? E eles são mais acelerados, mais. Professor, no caso, assim, por exemplo, não comparando, né, a gente mesmo, né, dependendo da nossa evolução espiritual, nessa vida mesmo, vamos pensar assim, tu dependendo, tu te olha assim, tem lugares que tu não quer mais frequentar, que tu frequentava uns 10, 15 anos, tu entra num lugar, até casa espírita, vamos pensar assim, essa casa aqui não tem nada a ver comigo, né, porque tu sente, parece que tá evoluindo, né, tem lugares que tu rejeita teu espírito, porque tu pensa, claro, ninguém é melhor que ninguém, que dependendo do lugar que tu vai estar, numa organização, num lugar qualquer, vamos pensar assim, tu se sente assim que tá te puxando para baixo, uma força assim, uma coisa negativa, né? Uma sensação. Principalmente quem tem mediunidade entra num ambiente já sente isso de cara, né? Sente a percepção das pessoas que têm essa mediunidade, né? Que tem pessoas ali que são muito competitivas, pessoas desarmoniosas, que brigam, disputam espaços, e tu, daqui a pouco, não quer mais isso, daqui a pouco tu já viveu nesse... Então, mal comparando, eles, quando vêm para cá, eles voltam numa situação que volta aquilo que talvez eles já tenham passado e superado, evoluído. Então, tu volta, parece que tu tá regredindo, assim. Claro, aí o desafio é esse, tu conseguir conviver. Por isso, eu acho que tem essa impaciência que tu falou, porque a gente mesmo, às vezes, depende do lugar que tu tá, eu às vezes digo, não tenho mais paciência, eu mesmo falo, às vezes, assim, para estar com certas pessoas, certos lugares, a gente mesmo fala isso, né? Então, é um exemplo que, se colocando no lugar, a pessoa, dependendo da sua evolução, ela já não quer mais estar em certos ambientes ou com determinados, né, lugares, porque aquilo não faz bem para ela, assim, né? Ela sente uma força ruim, até quem tem muita mediunidade, inclusive, tem uma percepção do ambiente muito ruim ou bom, né, também. Sim. Então, tu procura o bem, né, porque tu
tá com pessoas que estão mais edificantes, com pessoas que estão na tua vibe, e não pessoas que estão lá te botando até numa situação assim, de te repensar, competindo por espaços, enfim, isso é o nosso mundo, né, assim, aqui na Terra, né? A gente às vezes não quer mais estar em certos ambientes, né, dependendo da tua evolução, né? É por isso que nós temos Jesus como modelo. Porque abaixo de Jesus, todos nós ainda estamos evoluindo no amor, viu, gente? Mesmo esses espíritos. Então, assim, somente Jesus tinha a paciência, o amor mais sublime que se possa existir. Então, esses espíritos, por mais conhecimento e evolução que tinham, eles tinham que desenvolver isso. E essa capacidade para desenvolver isso era indispensável que eles viessem para mundos inferiores ao deles. Para que eles dessem saltos maiores lá na frente, eles tinham que voltar para trás para desenvolver isso. Então, eles tinham que descer para mundos inferiores. Inclusive, Jesus, Fabiana, Jesus seria... O trabalho de Jesus aqui seria isso que tu está relatando? Não, o trabalho de Jesus é muito acima disso. Eu digo assim que Jesus, por isso Jesus é o grande modelo de todos nós. E ninguém mais. Sim, sim. Né? Entende? Somente ele conseguia transitar entre qualquer plano sem se alterar. E ele fala, né, Fabiano, sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos. Aí ele pega bem assim uma situação que a gente vive muito assim. Tu vai ter competição doentia, ingratidão daqueles que tu deposita confiança, e vai ter pessoas que vão te ameaçar covardemente, tu vai sofrer calúnia, quer dizer, tu vai ser testado, né? Tu vai ser posto à prova mesmo, né? Literalmente, assim, né? Exatamente. É que assim, tu sabe que a gente tem espíritos que atingem uma evolução pelos conhecimentos, sabe? Pelo conhecimento ético e moral. Só que tem alguns experimentos mais profundos da alma, que é o que nós vamos chamar da sombra, que não se dilui assim tão fácil de um mundo para outro. É necessário que a gente mergulhe cada vez mais. O Jung vai dizer, né? Ninguém vai acender a luz simplesmente visualizando uma luz. É necessário que visite o seu mundo interior da sombra. Então, para isso, tu tem que voltar em alguns mundos e ser testados. E ali, por exemplo, assim, vamos dizer assim, um exemplo. Ele está lá naquele planeta, ele atingiu um grau de evolução. Só que tem algo mais profundo nele que tem que ser desmanchado e acender mais para ele ser pleno, que ele não vai conseguir ali nem avançar, ele vai ter que voltar e descer. O livro Renúncia, de Emmanuel, pelo Chico, a Alcione, que é o nome, né, do espírito que reencarna, também ela era de lá, um espírito evoluidíssimo. Ela não precisava encarnar na Terra, mas ela veio ela se ofereceu para vir, ela pediu para vir porque ela queria ajudar um outro espírito que era o amor dela, né, em outras vidas, e que ele ainda não tinha conseguido ascender, ele não tinha conseguido evoluir, ainda estava parado na evolução dele, e ele precisava reencarnar. Então, ela pediu para vir, né, para reencarnar, para ajudar ele e mais outros espíritos que ainda ficaram também, que eram também afins dela, né, que ela também veio para ajudar. E ela faz bem como diz o livro, renúncia. A trajetória dela toda é de renúncia. É incrível, a gente lendo o livro, a gente fica pensando assim, mas como é que consegue? Porque ela não falhou, né? Que era o medo desse instrutor aqui, avisando aos espíritos que eles poderiam falhar. E lá o mentor dela também avisou para ela, tu queres mesmo ir, tu já não precisa mais, tem trabalho para ti aqui, né? Em outra, inclusive nem era lá, era em outra dimensão, outro planeta lá, outro lugar que ela teria que ir fazer tarefas. Mas ela deixou de fazer umas tarefas mais adiantadas para vir aqui.
E ela conseguiu passar, e ele disse para ela, tu podes falhar, pensa bem. E ela mesmo assim quis vir e ela conseguiu vencer, inclusive ela ajudou muitos, todos os amores que ela deixou aqui e que veio ajudar. Enfim, era só para dizer isso, né? Que mesmo eles evoluídos, eles ainda correm o risco de das interferências que tem aqui muito, né, forte. Fraquejar, né, Nádia? Acho que fraquejar. Alguns podem até fraquejar, né? Assim, claro, pode falhar, né? Inclusive, aproveitando a fala da Nádia, esse espírito, a Alcione, né? Como ela falou, a Nádia para nós, descrita ali no livro Renúncia, vem a ser a existência depois, gente, dessa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu peguei aqui na internet. Deixa eu abrir aqui uma... Na verdade, depois ela é considerada pela Igreja Católica como a Santa Marina de Betínia. Vocês não sabiam dessa informação? Não. Santa Marina de Betínia. Ela, inclusive, ela faz os seus votos e se torna confessa do próprio Emmanuel quando ele era o padre Damiano no livro Renúncia. Isso, Nádia? É o Damiano, né? É o padre Damiano que... o livro é fantástico, gente. Assim, ó, é livro para se ler, chorar. É que no final do livro, lá no final da existência dela, né, que ela encarna para ajudar esse amor da vida. Só que aqui quando eles se encontram, ele é padre. Ele é sobrinho do padre Damiano que traz ele vai lá para a cidade, encontra com ela, e aí vem todo aquele fervor do passado que está, né, adormecido, como disse a dona Ledir, ela não sabe. Né? E é interessante, Nádia, que ela vai passar, interessante que ela vai passar por todo aquele recado aqui que o Espírito dá, né? Calúnias. Ela passa por tudo isso. E aí, lá no fim, então, eles se desencontram depois, né, por várias coisas que acontecem, que o livro é riquíssimo na história, vocês têm que ler. E aí, lá no final, quando ela vai em busca dele, depois que ela fez tudo que ela precisava, que era cuidar da mãe, cuidar da família lá, do pai dela, que ela reencontra depois, aí... Quando ela ficou livre, que ela já fez tudo, que aí morre o pai, morre a madrasta, que ela nem era madrasta, era a que casou com o pai dela, e que fez de tudo para tirar o pai da mãe dela, né? Enfim. Aí depois que ela cuidou de todo mundo, que todo mundo morreu, que ela já não tinha mais o que fazer, ela foi atrás dele para encontrar ele. Quando ela encontrou ele estava casado. Eu não sei, que eu estou dando spoiler, alguém vai ler? Eu ia dizer assim, Nádia, não conta tudo. Mas é que mostrou ela como a Santa. Não, Fabiana. Fabiana, eu me lembro que uma vez, só para contar essa, mas eu não vou falar mais. Tu era bonzinho, a gente ia no final, quando tinha o cinema, a gente ia pro final da fila, fazia de conta que tinha visto o filme, contava o filme no final da fila pra ter tudo. Aí dá uma raiva, né? Quando a gente quer... Tá, eu não vou mais falar, então. Não, mas ela virou assim. Eles ficam juntos, Nádia, eles ficam juntos. Não, aí tu leu. Eu não posso falar mais. Se vocês me permitirem, eu falo. Eu não li ainda. Eu não li ainda. Então vai ler porque é maravilhoso. Mas ele pisa eu tenho ele. Mas ele pisa na chave outra vez. É interessante. É mesmo? Não fala, Arivelto. Não fala, porque aí ela vai ficar curiosa para ler o livro. Não, é que eu Nádia, eu entro para dentro do livro.
É por isso que eu não leio, gosto muito de ler romance. Eu leio, vou ler um romance, eu entro e vivo, sabe? E É esse aí é de incrível. viver. Tu pega o livro, eu não conseguia parar de ler. Eu sou muito romântica. Esses 5 clássicos, Um por um. esses 5 clássicos do Emmanuel, cada um deles tem 400 e poucas páginas. Eu li um por semana. Foram 5 semanas de leitura direta, uma média de 6, 7 horas de leitura por dia, varando na madrugada, com paradas para direito a choros e lamentos, e depois retoma de novo, lendo compulsivamente sem conseguir parar. Aí eu sempre digo assim, quando eu faço alguma palestra, quando eu já fiz isso também. Me refiro a esses livros, eu digo assim, e vale tem lembrar... o Arivelto antes dos 5 clássicos e o Arivelto depois dos 5 clássicos. Tu muda completamente quando lê os 5. Vale lembrar que esses livros não são romances apenas no sentido de novelas, né? São histórias reais. São histórias que aconteceram mesmo, né? Por isso que eu tenho medo, Fabiana, de ler. E como a Nádia nos trouxe, eles são ensinamentos, né, para nós que vão além somente daquele escrito, né? São vivências que vão nos dizer algo para a gente, né? Para que a gente viva. Inclusive, Fabiano, o livro Paulo Estevam, que foi 41 anos que foi finalizada a psicografia, descobertas arqueológicas posteriores, através de ruínas, por exemplo, em Éfeso e outros lugares, confirmam aquilo que está detalhado no livro. Interessante, né? Todos estes livros são maravilhosos, todos eles. É bem como o Arivelto disse, tu pega e tu não quer mais parar de ler, tu quer ler até o fim. São histórias envolventes. E é bem como eles falaram, né? Tanto é que ela tá aí, ó, né, a santa, né, virou santa, porque existiu mesmo. Sim. Então, aí tu vê assim, como a gente é pequenininho, quando tu lê esses livros e tu vê assim que as pessoas ali que passaram um sacrifício da vida e a gente olha para a vida que a gente leva e que acha que é um sacrifício, aí que tu vê, sacrifício era aquilo que eles passavam, eram as renúncias que eles fizeram, né? A própria Alcione, a renúncia da vida dela inteira, a dedicação que ela se doou para todas as pessoas que ela cruzou no caminho. Mãe, e aí a gente vê o que, né, Nádia? A gente vê que aquilo que nos é pedido não chega nem aos pés de realmente o que é um trabalho de dedicação. Aí eu penso assim, ó, o que a gente precisa ainda aprender e passar, hein? Porque eu acho que eu vejo assim, me parece que a gente está numa folga agora, assim. Será que nas próximas encarnações a gente não vai passar um trabalhão? Eu fico pensando isso. Eu digo, me comparando com esse pessoal desses livros, a vida da gente é uma maravilha. Mas, Nádia, talvez já tenha passado. Então, no merecimento. Será? Não, mas ele não está evoluído. Ele não está evoluído assim. Mas o Francisco de Assis também é maravilhoso. O que a gente está vivendo, gente, assim, em termos de trabalho, ainda é muito raso do que verdadeiramente pode se dizer um trabalho espiritual. Olha, nós vamos saber direitinho quando nós formos convidados a desafios, verdadeiramente a desafios, tá? E eles desafios para fazer uma... Mas assim, para encerrar, né, o nosso capítulo, eu gostaria de continuar lendo, porque agora é pouco. Então, assim, ele deu o anúncio, né, e que a Nádia nos trouxe o espelho disso no Renúncia, exatamente o que ele avisou aqueles espíritos que eles iriam vivenciar, mas teriam um avanço com isso. Então, ele termina... Eu vou só ler esse pedacinho, depois alguém segue, quando ele diz assim, ó, que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus, porque estava dentro de uma programação do Cristo, né? E aí, então, houve um silêncio de alegria e de esperança. Quem quer ler ali, ó, outros membros da administração, pode seguir para ler para nós.
Eu vou lendo, se alguém achar, pode ler, então. Eu não achei. Outros membros da administração entreteceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido geneticista, referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção, quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino. Foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências, que estudam a reprodução humana, e com frequência sugestões para que a prece, como ciência do intercâmbio com o divino, fosse utilizada ao máximo possível. Pode seguir. Tá, terminada a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e nós, o outro, os obreiros da preparação, misturamos-nos com os convidados e outras equipes, entretecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. Continua? É verdade que uma incontida alegria visitávamos a todos ali presentes, mantendo a expectativa do desempenho exitoso. Logo chegou o momento que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto os visitantes da bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção do destino que eu aguardava. Fomos despedir-nos do Dr. Artêmio, com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver, em razão dos grandes compromissos a que estava submetido, havendo sido tratado com bonomia e atenção. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento, que se montava em nosso mundo de vibrações, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que os tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando se encontravam despertos no corpo físico. Vez que outra, porém, podíamos ver as luzes das verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando e retornando com claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadiu o planeta naquela área. Então, vocês perceberam que ele, ao mesmo tempo, ele descreve a vinda desses espíritos, porque eles começaram a participar, então, os geneticistas, esses da Terra, que ficaram responsáveis pela manipulação e a reencarnação deles. E, ao mesmo tempo, outros que já estavam aqui, que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, como agora, por exemplo. Nós estamos estudando, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos falando de coisas que somente muitos falarão só lá no mundo espiritual. Muitas pessoas não têm ideia do que está acontecendo agora, sabe? Tem a mínima ideia. Estão enlouquecendo, estão enlouquecidas. Então, neste cenário, eles também viveram lá, né? Esses espíritos aqui que eles estão descrevendo já estão hoje na metade do seu século de vida. Porque eles reencarnaram por volta dos anos 70 e 80, ou seja, 50 e 40 anos. E eles estão, digamos assim, no esplendor da existência. Eu espero que todos tenham vencido as adversidades do nosso planeta, né? Porque a gente vê muita gente boa por aí na política, tem gente que quer, né, fazer o bem, em ações também, né, de humanitárias, o que tem de gente também, médicos, né? Aquele Médico Sem Fronteira, que coisa mais linda aquele trabalho, que dá propaganda na televisão. Eu, toda vez que eu olho, assim, dá vontade de chorar, vendo aquelas criancinhas, sabe? E vendo a dedicação dos que vão lá trabalhar voluntariamente, né? Com todo o amor, levando, além de levar o seu trabalho como médico, enfermeiro, psicólogos, educadores também vão, né? Eles levam amor. Então, olha, para mim, tá nesse meio aí, esses espíritos estão por aí para mostrar a caridade, né? E também tem uma coisa, o Divaldo uma vez perguntou, ele não disse qual era, mas um dos grandes empresários das telecomunicações, provavelmente dono de alguma grande emissora de televisão, perguntou para ele por que eles não davam notícias boas para compensar um pouco, né? Ele disse assim, mas isso não dá Ibope, não dá patrocínio. Só por isso. Simples assim. Né? Então, há muita mais... Eles têm um jornal. São duas manipulações. Eles têm um jornal que eu recebo.
Fala. São duas. Não, a gente vê que são dois tipos de manipulação, né? Na fala desse jornalista. Uma é, será que realmente só dá Ibope isso? Ou é porque eu quero que essa outra realidade é a que permaneça? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu me lembro há muito tempo, quando lançaram o filme brasileiro Cidade de Deus. Eu me lembro. É inclusive baseado no próprio livro de São Francisco, né? Cidade de Deus. E aí, o nome. E aí fala do Rio de Janeiro, da violência do Rio. Aí eu me lembro que eu questionei isso na aula com uma professora, eu estudava à noite, no ensino médio, fazendo à noite, eu disse para ela, mas isso aqui tem que mostrar a realidade. Daí eu disse, professora, será que é mostrar a realidade ou tornar uma realidade? São dois pontos de vista. Eu posso ficar falando de uma coisa para que ela seja uma realidade. Porque se eu falar que aquela é realidade, eu também posso dizer que tem a realidade do trabalhador. E por que eu não falo da realidade do trabalhador do Rio de Janeiro? Então, se eu não falo que a realidade do Rio também é de trabalhadores do morro, eu quero dizer que aquela realidade do bandido é a única que deva permanecer. É um contraponto. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque se eu for falar assim, a realidade dos brasileiros é a corrupção. Bom, se eu estou falando isso, eu vou estar equivocado, porque nem todos os brasileiros são corruptos. Então a gente tem que ter ver que como é falsa essa fala desse jornalista. Mas uma coisa que a gente tem que pensar também nessa questão, que espíritos são esses que estão reencarnados? São aqueles que receberam a moratória, que vieram para cá para ainda ter a última chance de se melhorar, né? Então, muitos, ali, logo adiante no livro nós vamos ver isso. Muitos, para vocês verem que na realidade do Rio não é só um morro, e se for o morro, não é só o bandido do morro, mas sim os trabalhadores, porque ele vai descrever que alguns desses espíritos nasceram no Morro do Alemão. Inclusive, ele ainda coloca assim que as condições eram tão insalubres, que os mensageiros de luz viram a criança e os ratos passando por cima da criança. Ele estava ali como uma proteção. Fabiano? Deixa eu terminar. Eu estou me referindo... Só a Nádia terminar, depois... Deixa eu só concluir. Eu estou me referindo a esses espíritos desses jornalistas e donos de empresa que diz, não, essa é a notícia, mas é que eles manipulam, né? Eles querem manipular a população, né? Com esse tipo de notícia, vender isso. É como tu disse, se começar a mostrar um lado bom da vida, né? Vai vender também. É a forma que tu enfoca a coisa. Então, é porque esses espíritos, eles são desse clã aí dos que vieram aqui para se melhorar e não estão como muitos políticos também, né? Vieram aqui para ser testados. Olha, tu vai lá, tu vai ter a oportunidade de ser bom para uma nação ou bom para a tua região, e eles falham, porque eles têm aquilo, eles ainda não conseguiram vencer, né? Então é isso que eu penso. Eu acho o seguinte... São esses espíritos. Deixa a dona Lídia falar ali. Eu penso que muitas vezes esse caso, por exemplo, de Médicos Sem Fronteiras, é necessário as pessoas olharem, verem, sentirem dó dessa situação. Porque se for mostrado só a parte boa de tudo que acontece no mundo, todo mundo vai dizer assim, está tudo muito bem, nada vai nos atingir. Eu recebo deles, do Médicos Sem Fronteira, jornais que é de chorar. E eu não precisava estar recebendo isso, porque eu tenho a minha contribuição, é pouca, mas é uma contribuição que eu dou. Quer dizer, não estou aqui fazendo propaganda, estou apenas explicando o meu ponto de vista. Eu acredito, sim, quando eu vi a primeira vez a propaganda na televisão, eu me toquei de ver aquelas crianças daquela forma. E é uma forma que existe, todo mundo sabe que há lugares da África onde as crianças estão daquele estado, onde os homens e mulheres estão morrendo. Então, queira ou não queira,
Se eles não mostrar, ninguém, o mundo não vai saber. É claro que é muito melhor nós vermos coisas bonitas, como agora está aparecendo em jornais, principalmente agora a pandemia, que eles mostram as pessoas fazendo comida, as pessoas ajudando uns aos outros. Mas se não mostrarem essa parte triste, ninguém vai se comover, ninguém vai fazer nada. Exatamente. Então, eu acho que até certo ponto ela é necessária para determinadas pessoas, como eu, por exemplo, que me interneço com isso. Exato, por isso a gente servir de exemplo também, né? Por isso a realidade ela é sempre dupla. Quando ela tende a um lado só, ela tem que ser questionada, porque se por um lado existe, por exemplo, o traficante ou aquele que é o marginalizado. O que é o marginalizado? É aquele que não quer viver igual à sociedade, ele se marginaliza, ele fica a par desse trabalho social. Então, se existe um, também existe o outro. Quando a gente observar que a coisa não mostra os dois pontos, é tendencioso, como diz a Nádia. Então, a gente tem que ter um cuidado. Mas passando para o Hilário, para nós ir encerrando, e daí eu te peço que tu faça a prece daí no final, Hilário. Tá. Só para explicar uma coisa que às vezes precisa a história, quando os escravos foram libertos, tá? Eles não tinham para onde ir. Eles foram no Rio de Janeiro, no caso, tá? Foram morar o quê? Nos morros do Rio de Janeiro. Então, os primeiros pessoas habitarem os morros do Rio de Janeiro foram os escravos libertos, tá? E aí, o que aconteceu? Quando os senhores de engenho foram obrigados a libertar eles por causa da Lei Áurea, eles não tinham onde morar, porque eles estavam acostumados a morar ali na senzala e depois trabalhar na casa grande. E aí os empresários disseram assim, então tá, vocês todos os dias vão em volta para casa, nós vamos pagar para vocês um salário mínimo. E pagavam, às vezes, em comida, em alguma coisa, naquela época, e depois, mais tarde, que se tornou dinheiro, né? Então, foram eles que começaram a habitar os morros. Aí, só nos anos 60, 70 é que começou o tráfico, e depois, a partir dos anos 80, 90, é que o tráfico tomou conta do Rio de Janeiro. Então, sempre foram pessoas simples, mais pobres da sociedade, que trabalhavam. Eles desciam o morro para trabalhar e de tardezinho voltavam para o morro, tá? Essa é a história do Rio de Janeiro, a habitação dos morros do Rio de Janeiro. Muitas pessoas não sabem disso, né? Os traficantes são invasores, eu considero eles invasores sociais e invasores espirituais. Tem até na década de 60 foi lançado, início de 70, um livro, aliás, um filme, Rio 40 Graus, e mostrava justamente essa situação toda, e foi o início do tráfico nessa ocasião. Exato, eu me lembro desse filme. Então, vocês estão vendo, vocês vão ver logo nos próximos capítulos, que esses espíritos eles vão tomando alguns pontos, tá? Dentro do Brasil, principalmente, de reencarnações. E aí a gente chega no final, se o Hilário quer fazer a prece, então, para nós. Pode ser. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse encontro. Sempre é muito rico nós trocarmos conhecimentos. Sempre crescemos uns com os outros. Vamos agradecer a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, por ter mandado Allan Kardec, por ter mandado Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros irmãos nossos mais evoluídos, que por abnegação e renúncia estão aqui nos ajudando a sairmos dos nossos processos de evolução ainda bastante precários. Vamos orar e pedir sempre por todos esses missionários que reencarnaram desses planetas e também da Terra, que vieram aqui para dar o impulso, que eles sejam envolvidos em muita luz e muita paz e possam ter sucesso na sua empreitada espiritual, para que nós possamos dar um certo salto no nosso processo de evolução na Terra. Agradecemos aos benfeitores pela proteção e pelo amparo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Boa noite, bom final de semana.